apontando com a bolinha para a esquerda e no ecocardio é do contrário. Como é que eu faço o exame? Bom, tento segurar o transdutor em 90 graus com a pele, né? A gente vai vendo que é importante, às vezes a mínima mudança de ângulo pode causar artefato, pode mudar a imagem de uma maneira muito importante. E eu vou, né, fazendo o scanning, que eles falam, mas eu vou escorregando literalmente o aparelho, ou eu posso ir virando ele, né, em sentido para tentar, pouco a pouco, ir criando uma ideia na minha cabeça de uma estrutura tridimensional, né? O pessoal fala em corte do ultrassom, o que eles relatam é que a faixa do ultrassom, né, a espessura da onda que sai do aparelho seria a espessura mais ou menos de um cartão de crédito. Então esse corte, né, é super fininho, que eu vou fazendo o exame em diferentes pontos, e eu preciso, né, ter vários pontos desse corte fininho para eu conseguir entender de fato como é que é o comportamento das estruturas, como é que se um vaso vai para cá, se um vaso vai para lá e assim por diante. Então, escorregar o aparelho sobre o paciente, ampliando minha faixa de exame, me dá mais informação e me dá mais segurança de entender o que eu estou avaliando e uma melhor tomada de decisão. Mostrando aqui para vocês, então, esse aqui seria um eixo curto, né? Se eu estou segurando meu transdutor bem 90 graus com a pele e por sobre a estrutura. E eu consigo ver essa imagem como se fosse um corte, né? Como se fosse uma moedinha que a gente vai enxergando aqui, que fosse um vaso, fosse a jugular, por exemplo. Por outro lado, se eu virar ele exatamente 90 graus, eu consigo ter um corte ao longo da estrutura, ao longo do vaso, chamado corte longitudinal. Isso aqui pode ser bem importante para mim daqui a pouco, para fazer uma punção e assim por diante. E esse jogo, né, de qual corte vai ser mais útil para determinada situação é algo que vocês vão ir aprendendo conforme a gente for discutindo as imagens, né, e conforme o que a gente está buscando. Bom, quanto ao botão que eu tinha conversado para vocês, o primeiro era o ligar, o segundo é o ganho, né? De novo, o ultrassom, aquele algoritmo, né, das velocidades, o ganho nada mais é do que uma escala do cinza, né? Quando eu diminuo o ganho, diminuo a regulagem, a imagem vai ficando progressivamente mais escura, também vai perdendo definição, mas se eu vou aumentando o ganho, vou deixando mais claro, eu também vou perdendo definição, então eu tenho que conseguir achar um ponto médio que seja adequado para aquelas estruturas que eu estou buscando. Isso eu vou fazer conforme cada aparelho vai estar em um lugar o botão, mas eles são relativamente padronizados. Então, aonde que eu encontro isso? Geralmente vai ter um botão aqui mais redondo embaixo da tela que vai estar escrito modo B, Bright, alguma coisa assim, que vai ser o ganho. Da mesma maneira, tem esses outros botões aqui que o pessoal chama de setorial, ou essa escala, que esses aqui me permitem fazer essa regulagem do brilho na parte mais de cima da tela, na porção média, na porção inferior. Isso aqui, para um especialista, é interessante, mas para quem está começando, o que eu sugeriria para vocês era assim: olhou para essa escala, bota tudo no meio, né, para não passar trabalho, para a gente não se atrapalhar, e usem só o brilho geral da tela, que seria desses aqui, a gente consegue fazer uma regulagem que vai se que vai se determinando. Aqui embaixo para explicar, isso aqui é uma piada, né, que avisando que a gente não tem conflito de interesses, né, o curso é gratuito e a gente vai continuar assim todo semestre. O que a gente mostra aqui? Essa aqui é exatamente a mesma imagem, né, isso aqui é um coração com brilho demais, que a imagem fica saturada, né, eu não consigo mais enxergar nada direito, ou com brilho de menos, né, com ganho de mais, com ganho de menos. O algoritmo, né, tá exagerado ou tá com pouco algoritmo para eu formar a imagem. Esse botão vocês vão ter que conhecer. Para conseguir fazer um exame do paciente, né, independente da estrutura que eu busco, eu preciso ir regulando isso conforme onde eu estou examinando, conforme o formato do paciente e tal. Quem já ouviu falar, né, dos radiologistas que eles falam em presets? O que é um preset? É um algoritmo mais adequado para determinada estrutura, mas nenhum preset é perfeito. Então eu preciso ir ajustando conforme a situação que eu estou enfrentando, conforme o que eu estou buscando. Um pouco aqui do glossário para vocês, né? Como é que a gente fala, como é que o radiologista vai falar, né? Tudo é questão da física, né? Tudo é questão de como é que as ondas se comportam. Então, o que é o pretinho que a gente falou antes? Essas são as estruturas que não têm eco, né? São anecoicas. Inclusive, quando eu mexo no brilho, não vai ter alteração nenhuma na cor dessas imagens.
Que é ecoico? São qualquer estrutura que for cinza, né, essas estruturas geram eco. O protótipo de estrutura amiga do eco, né, e ecogênica é o fígado. Então, em relação ao fígado, eu vou dizer que uma estrutura vai ser hipoecoica, né, quando for menos cinza, isoecoica igual, ou hiperecoica. E além disso, o ultrassom é interessante porque a gente pode lançar mão de problemas, né? Eles chamam de artefatos. Às vezes, quando a onda do ultrassom não se propaga de uma maneira adequada, eu posso encontrar dicas para saber que eu estou vendo um tipo diferente de estrutura. Isso aqui, em vez de ser um defeito, pode ser uma vantagem, né? Pode ter uma repercussão clínica bastante interessante que eu vou falar para vocês. Bom, mostrando aqui um pouco das imagens, né, nossas imagens elementares. Esse aqui, vocês já viram antes, esse aqui é o fígado. A maioria do pessoal, imagino que já reconheça. Eu consigo dizer que o fígado é cinza, né? E quando eu comparo aqui com o rim, a gente vê, bom, uma parte do rim é isoecóica ao fígado, outra, né, o sinus renal, é hiperecogênica, é clarinha. A gente consegue com facilidade daí diferenciar o fígado do rim por essa diferença, né, da textura do rim. Reparem que em torno do fígado eu tenho uma faixa pretinha, né? Uma faixa anecoica. O que isso quer dizer? Líquido livre. Né? Isso aqui seria um exame de Fest. Toda vez que eu faço um exame de Fest, que eu vou procurar um espaço aqui do espaço de Morse, não tá não estão juntos o fígado e o rim, enquanto o líquido, a faixa preta, enquanto o líquido livre. Isso aqui é um exame de Fest positivo, né? Sinal que o paciente tem líquido dentro da cavidade, sei lá, se é um cirrótico, esse paciente tem ascite. Com esses achados simples, né? Uma escala de cinza ou preto, eu consigo ter bastante respostas que são relevantes. De novo, né? Essa aqui é a imagem dinâmica que a gente está buscando. É de novo um órgão sólido, cinza. Aqui está o fígado. E repare essa faixa pretinha aqui no entorno, anecoica. Isso aqui é líquido livre. Né? Rápido, simples. Isso aqui sem exagero, em 10 segundos, né? A gente encosta esse ultrassom na barriga de um paciente, a gente consegue identificar essa imagem. Artefatos. Às vezes, o ultrassom encontra estruturas que limitam, impedem a propagação da onda do ultrassom. Por exemplo, olha essa imagem aqui, a onda do eco vem e prossegue, vai fazendo uma imagem. Aqui vem, prossegue, a gente consegue ver até um desenho, talvez isso aqui seja uma alça, sei lá, e vai fazendo imagem. Porém, aqui a onda do eco veio e não avançou mais, e fez aqui uma faixa preta. Isso aqui não é líquido, porque não teria líquido num formato tão perfeitinho dessa maneira. Vamos aqui essa outra imagem. A onda do eco vem, faz uma imagem aqui que fica toda cinza. Vem, faz uma imagem que fica toda cinza. Aqui é a mesma coisa. Porém, aqui não. Aqui a imagem do eco não se propaga e fica uma coisa preta que se marca dessa maneira. Quando eu vejo uma faixa preta que se distribui dessa maneira, isso aqui é sinal que a onda do eco veio, bateu e voltou. E é aqui o que o pessoal chama é a famosa sombra acústica posterior. Quando a onda do eco encontra, por exemplo, uma estrutura calcificada, o cálcio devolve toda a onda do eco para o transdutor e eu não vou conseguir formar a imagem abaixo. Isso aqui é uma sombra acústica posterior, que é um artefato super importante para eu entender o que eu estou avaliando com a estrutura que eu estou vendo. Aqui, por exemplo, é um ultrassom do tórax, né? A gente vai estar conversando aí nas próximas semanas. Reparem, eu tenho... Aqui está o transdutor aproximado. Aqui vocês conseguem ver aquela régua que a gente tinha falado antes, né? 13 centímetros. Isso aqui é 10, isso aqui é 5, esse aqui é o 0. Então, essas aqui são as estruturas mais superficiais. Aqui eu tenho as estruturas mais profundas. Aqui eu formo imagem, tudo fica, né? Diferentes tons de branco, de cinza, mas vai descendo. Aqui também, mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui a onda do eco veio, bateu e não formou mais imagem. Sombra acústica posterior. Mesma forma, bateu aqui, não formou mais imagem sobre a acústica posterior. Com isso eu consigo dizer, olha, isso aqui são duas costelas e isso aqui é um espaço intercostal, porque tem costela, costela, linha da pleura que vai se movimentando. Então, achado super simples que a gente consegue ter uma identificação do que a gente está enxergando. Outra informação que é fácil de ver e que nos dá bastante informação é essa aqui. A presença de ar, como eu tinha falado antes para vocês, né, seja no enfisema subcutâneo, seja no ar dentro de uma cavidade orgânica, a gente consegue ter muita informação. Daí, o que o ar nos dá de imagem? Praticamente nada. E o que o ar, quando a gente enxerga ele, vai encontrar esse artefato aqui que se chama reverberação. O que é ele? Está aqui a onda do eco que veio,
né, ele vem até encontrar o ar e depois disso a onda não se propaga mais. Então eu vou ter uma imagem espelho e essa primeira imagem aqui vai se repetir. Aqui, essa linha que a gente está vendo, seria a linha da pleura, vai se repetir aqui assim, e ali por diante. De novo, voltando para o nosso exemplo do tórax, né, quando eu vou avaliar o pulmão. Aqui eu tenho uma costela sobre a acústica posterior, outra costela sobre a acústica posterior. Aqui da linha da pleura, como o pulmão está cheio de ar, não vai formar mais imagem. Então eu vejo essa imagem aqui do subcutâneo se repetindo ao infinito. Então, além da linha da pleura, eu vou chegar a uma outra linha aqui na mesma distância, boa vontade, uma outra linha mais aqui embaixo, na mesma distância. Essa aqui é a presença de ar. Por exemplo, quando a gente vai ter um paciente com pancreatite, né, ou qualquer outra coisa, abdômen agudo obstrutivo, que tenha alças cheias de ar, por que o radiologista não quer fazer o exame dizendo que não tem janela? Porque sempre que tiver ar, o que ele vai estar enxergando vai ser essa mesma imagem aqui. Ele já sabe que ele vai encontrar reverberação e por isso que o exame dele não vai ter rendimento. Então, esse aqui já fica um artefato muito simples a gente reconhecer e conseguir entender. Tem situações que ele pode ser útil, por exemplo, quando eu quero avaliar a aeração pulmonar ou dizer se o paciente tem pneumonia ou não, mas para o quadro do abdômen, né, para uma distensão gasosa, isso aqui pode tornar o exame do ultrassom impeditivo, né, sem utilidade nenhuma. Outro artefato para vocês conhecerem, a gente já está quase acabando, é o chamado reforço acústico posterior. O que é o reforço acústico posterior? O ultrassom, né, como onda, além de gostar do fígado, ele gosta mais ainda do líquido. Né? Na verdade, quando tem líquido, a imagem fica pretinha, anecoica, então a onda do eco se propaga muito fácil. E toda vez que eu atravesso uma estrutura que é líquida, a onda se acelera e toda vez que ela se acelera, na parte seguinte, ela vai aparecer mais clara, ela vai ficar hiperecogênica. Então a gente precisa reconhecer isso para dizer, bom, não são as estruturas, a densidade das estruturas aqui deste lado, para cá não são diferentes. O que está diferente é que o eco passou por aqui, acelerou nessa parte que só tinha líquido e por isso eu enxergo mais clarinho, eu enxergo esse reforço acústico posterior. Isso é uma maneira até de eu reconhecer que de fato era líquido onde eu estava passando. Aqui é uma imagem interessante, né? Estou fazendo um ultrassom aqui em cima e eu estou vendo a vesícula de um paciente. Como é que o radiologista entende o que é o que aqui? Bom, tem líquido, porque é pretinho dentro da vesícula. Reparem que nessa parte a onda do ultrassom vem, acelera, e aqui eu tenho reforço acústico posterior, ficou mais clarinho. Por outro lado, nessa parte o líquido veio, bateu em alguma estrutura, voltou e eu tenho uma sombra acústica posterior. Isso aqui é um cálculo calcificado que eu consigo identificar simplesmente porque ele faz sombra, né? Senão não ia conseguir dizer o que se passava. Gente, era isso por hoje, né? Eu sei que é bastante conteúdo, mas eu prometo para vocês essa é a aula mais chata e mais difícil aí do nosso programa. A ideia da semana que vem, sempre às 9 da noite, é a gente conseguir conversar um pouco sobre avaliação de TVP, né? Avaliação de membros inferiores e trombose venosa profunda, que é algo que vai fechar muito com a aula inicial de hoje e também serve muito bem como um degrau para a aula seguinte, que é a questão de punção guiada pelo ultrassom. Agradeço aí vocês pela disponibilidade, pelo interesse, estou à disposição. Quem precisar de qualquer coisa, manda mensagem, manda e-mail. A gente vai conversando e espero contar com vocês aí na próxima semana. Um grande abraço aí, um bom domingo para todos. Valeu, Felipe. Muito